Galerinha, apresentação agora da Preste aqui, hein? Vamos voltar. Vamos sentar de novo aqui para começar. Vocês vão aprender a fazer refrigerantes naturais gaseificados na casa de vocês aí, para aumentar seu ticket médio, vender e ganhar dinheiro. Vamos voltar? Boa tarde, meu nome é Leopoldo Almeida, eu sou da empresa Preste e eu vim aqui apresentar a nova fronteira, bebidas artesanais como diferencial de mercado. E esse é um tema importante porque o diferencial do mercado é que vai fazer eu continuar no jogo ou morrer como empresa. Hoje o IBGE ele levanta que 50% das empresas fecham em até 4 anos. 1/3 dessas empresas vão nos primeiros 2 anos. Hamburgueria, pizzaria, no geral, food service, que é a primeira opção de empreendimento que a gente tem aqui, é maior. Quando a gente vê esses números aqui apenas, acaba que não mexe tanto. Mas quando a gente olha ao redor, todo mundo que está aqui começando, uma boa parte não vai estar em função disso. Isso porque o Sebrae disse, e ele levantou, quais são os pontos que são a causa mortes. A falta de planejamento estratégico, que é as pessoas montam um negócio e vão fazendo da maneira que acham que aquilo é o correto fazer. A má gestão financeira, nem todo mundo sabe o que é um fluxo de caixa, um fechamento, um DRE, balanço patrimonial. Nada disso acontece no cotidiano. A inércia diante do comportamento consumidor, ou seja, muda o consumo, muda as preferências, mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Sobre isso, ninguém tem como fazer nada a não ser nós mesmos. Essas soluções desses 3, elas já existem, é só buscar conhecimento, se mexer. Tem um que nós conseguimos, que é a falta de diferenciação. O que acontece? Na mesmice, onde a comida é instagramável, a bebida é um coadjuvante. E uma coisa assim que eu pergunto é, por que ninguém compra uma pizza congelada, deixa lá no congelador, quando vem o pedido, ele pega aquela pizza, bota no forno 3 minutos e bota na mesa. A princípio não faz muito sentido isso, e nem com hambúrguer, nem de eu vender uma lasanha, tampouco de qualquer outra comida congelada, porque o que muda é o artesanal. É aquele molho que eu desenvolvi, é aquele blend que eu fiz, é o pão que eu consegui achar numa fermentação determinada e todo esse conjunto, esse capricho, para poder fazer aquele prato, é por isso que eu consigo cobrar. Mas quando a gente pega a bebida, a gente pega uma latinha que está na prateleira, a gente põe ela numa geladeira e da geladeira vai para a mesa para consumo. Então, não faz sentido, porque se a gente não faz isso com comida, por que a gente vai fazer isso com bebida? E é justamente isso que eu queria trazer esse alerta. E tem um ponto que é interessante. E esse fio de azeite e orégano, essa cebola vai ficar saborosa, deliciosa, sem um nível de acidez. E às vezes muita gente hoje teve uma pizzaria. Professor, eu faço muita pizza de calabresa. O que acontece? O problema é a mesmice. Né? Ou seja, eu não tenho nada de diferente que aconteça. Eu perdi aqui até o fio aqui da meada. Para eliminar um pouquinho do sal da calabresa. É muito simples. Esse pedaço de cebola, o problema é que eu consigo sim cobrar quanto eu quiser na bebida do meu estabelecimento, porque no meu estabelecimento mando eu. O grande problema da gente cobrar isso num refrigerante vai ficar o agridoce e vai eliminar o teor do sal. É o seguinte, então, tudo eu, baseado em algo que eu saiba o valor, eu vou determinar todo o restante baseado naquilo que eu sei, que é o caso do refrigerante. Ele faz quando as correções. Eu abro um cardápio e vejo um refrigerante ali, uma latinha sendo vendida a R$25, quando eu viro a página e eu vejo um filé a 50, a gente tem uma ideia de como seja esse filé num cardápio onde o refrigerante custa R$25. Agora vamos mudar um pouquinho. Se a gente vê um refrigerante sendo vendido a R$5,
vira a página e vê um filé a 50, a gente já tem uma outra ideia daquela carne e daquele prato. A gente já vê ele bem maior, a gente vai perguntar se dá para ser dividido por 2. Isso porque é a ancoragem. Ou seja, eu vou basear todo o restante por aquele valor. E por isso, eu não consigo colocar preço alto na mesma coisa, eu vou ter zero margem. O mercado faz isso. O grande lance e foco disso aqui que eu estou falando não é óbvio, né? Fazer o melhor hambúrguer, isso é básico. Isso aí tem que ser feito. Todo mundo tem que entregar o melhor hambúrguer, tem que entregar a melhor pizza, da maneira que for, da maneira que segue. Mas é muito difícil quando está todo mundo correndo para ter o melhor hambúrguer. É muito complicado porque é subjetivo. Hoje está tão alto nível que essa pequena diferenciação vai ser no marketing, vai ser numa apresentação, vai ser alguma coisa. Mas brilhar onde ninguém se atreve a inovar. Porque inovar, isso tudo dá trabalho. É muito mais fácil eu estar pegando carona no marketing de uma grande marca e eu só colocar essa grande marca no meu estabelecimento e estar dividindo o lucro com ele. E é isso que acontece com enlatados. Entenda enlatados no sentido de refrigerante, cerveja, RTD, tudo aquilo que eu compro pronto, ponho na geladeira e sirvo. A pergunta que muda não é sobre vender. É muito caro para eu pegar uma pessoa e colocar sentado na mesa do meu restaurante. É influência, é Instagram, é marketing, é feira, é muito investimento para fazer ele sentar ali. E aí o que acontece dentro disso? Qual é o meu objetivo? Eu conseguir tirar o melhor resultado. Não é sobre faturamento. E é ruim porque isso é silencioso. É silencioso porque se eu olho somente para o meu faturamento, e como falou ali o Sebrae no início, existe um problema, um dos grandes problemas que tem da mortalidade de empresa é a má gestão financeira. O cara vem entrando o mesmo dinheiro e acha que está tendo o mesmo resultado. Só que não. Hoje, a gente tem um potencial enorme esquecido, que é a bebida. Ela, quando produzida, e nós vendemos, ela vai ter sempre um baixo custo, uma repetição de consumo. É muito provável que uma pessoa beba faça um pedido de 2 bebidas, mas nem sempre vão fazer o pedido de 2 pratos. O desperdício sem mão de obra especializada. Eu não preciso ter uma pessoa, como eu tenho na cozinha, que é aquele chefe, um forno rational, uma grelha, uma coifa. Só coifa já é milionária. A gente tem uma alta margem. É muito mais provável que eu ganhe mais dinheiro vendendo 2 caipirinhas do que vendendo um prato executivo. Se eu vendo 2 caipirinhas, eu vou ganhar mais dinheiro que o prato executivo, sem desperdício, no espaço de 2 por 2, sem ter que botar na geladeira o lixo para jogar fora no dia seguinte, nada disso. Então, quando a gente fala de margem de contribuição, que é preço de venda menos custo, menos despesa variável, e a margem de contribuição total multiplicado pelo número de itens que eu vendi, é muito provável que uma bebida possa entregar o mesmo resultado ou mais que o hambúrguer. E aí o que acontece com a Prest? Eu vou contar uma história aqui rápida. Em 1830 foi inventado a primeira patente de fonte de água com gás. Nessa época eles acreditavam que a água com gás tinha propriedades medicinais e eles eram colocados em farmácias. Os farmacêuticos pegavam lá as ervas, pegavam tudo mais, colocavam essa água com gás para disfarçar o sabor, colocavam açúcar e entregavam para venda. O tempo foi passando, as pessoas passaram a frequentar mais as farmácias para consumir essas bebidas do que para se curar. Separaram os negócios, vieram um soda house. No soda house teve um cara que ele começou a vender tanto, mas tanto, que ele chegou e falou, porra, eu tenho que invasar e escalar. Eu não vou conseguir crescer se eu depender de todo mundo vir
ter que vir até aqui para poder beber isso que eu estou produzindo. Ele invasou, começou a vender e surgiu o primeiro refrigerante em 1888, que foi o Dr. Pepper. Dr. Pepper foi o primeiro refrigerante criado. 1 ano depois veio a Coca-Cola, 9 anos depois veio a Pepsi. Mas qual era o problema nisso? Eu não tinha como produzir e entregar logo em seguida. Se hoje uma fábrica entrega um refrigerante que tenha 10 dias de validade, de tempo de prateleira, a cidade para. Porque é toda hora produzindo para entregar. Eu preciso pelo menos uns 6 meses para produção, distribuição, supermercado, consumo. E quem paga para poder resolver esse problema logístico somos nós, consumindo os conservantes necessários, corantes e tudo que existe dentro da garrafa para que esse ciclo se feche. Hoje, a Prest, que é esse sistema de carbonatação que vou apresentar daqui a pouco, a gente tem como missão, o nosso propósito é fazer com que cada lugar que venda comida, produza e bebida tenha condições de ser essa farmácia de 1888. Tenha condições de oferecer a mesma identidade que eu ofereci lá na pizza. Tenha condições de oferecer a mesma personalidade que tem do hambúrguer, o mesmo cuidado, só que com a bebida. Isso porque a Prest não veio para disputar espaço, a gente veio mudar o jogo. E quando fala assim, porra, esse cara é maluco, o cara está aqui do lado, está querendo brigar com grandes marcas, e a ideia não é brigar. A ideia é poder empoderar cada um de como a gente consegue fazer essa mudança de jogo. E é isso que a gente quer. A gente não é um produto que você vai pegar lá, vai botar e vai funcionar. A gente quer fazer isso acontecer. Porque 6 a cada 10 pessoas preferem bebida com gás. É óbvio que todo mundo tenta, e é interessantíssimo, porque quando alguém consegue acertar no mate gostoso, quando alguém consegue acertar em outra bebida, vai ganhar muito mais dinheiro, porque se eu pego uma limonada, 1 litro de uma limonada, ela custa R$1. O equivalente a uma lata de 350 ml, estão falando de centavos. Um valor percebido muito maior, porque não tem química, eu estou fazendo ali na hora, de forma artesanal. 3 dos 10 produtos mais vendidos no mundo são refrigerantes, considerando sabonete, pasta de dente, shampoo, do cotidiano. 3 são refrigerantes. Tive acesso a um paper. O consumo de refrigerante ele tem caído, mas o de água com gás ele tem subindo. O cliente quer experiência, ele está disposto a pagar por isso. Isso é muito legal, porque não precisa mudar o que a gente já tem. Não precisa criar uma cozinha. Não tem que comprar um mega negócio para poder envasar, fazer uma lata, nada disso. A gente precisa de um processo, de um equipamento e como fazer. Como fazer essa transformação, e hoje é o que a gente busca. Agora, é muito difícil porque tem que se mexer. Outro dia eu fui numa empresa fazer uma prospecção, e aí uma das objeções foi, Leopoldo, não cabe essa garrafa na minha geladeira. Olha só, ela está cheia de lata de tônica aqui dentro. Eu falei, porra, essa tônica aqui te entrega R$3, R$4, esse outro produto aqui te entrega R$10, R$15. Tira a tônica e bota ele. Eu já ouvi coisa e falei, poxa, mas não dá para colocar esse cilindro aqui. E a pergunta é, o que você vai vender, produzir, entregar, sendo visto, arrecadado como dinheiro ou percepção de valor, para o cara poder voltar naquela bebida que combina, que harmoniza com o que você está entregando, vale a pena no fim das contas? Se vale a pena, cara, muda. Se não vale a pena, mantém o que você está. Não tem mágica. Se a pessoa não quiser fazer, não vai. Nada, nenhuma mudança vai acontecer se não tiver o desejo, o mesmo desejo que todo mundo teve aqui quando começou a empreender. Porque é só se roubando, é o governo que não te ajuda, é o cliente que não funciona, é o cara que roubou um pedaço de queijo, é todo mundo contra. Se a gente não tiver essa mesma disposição que a gente tem no início, para realmente transformar e querer botar dinheiro no bolso, nada acontece. Como é que é a transformação?
daqui a 6 meses é um cardápio exclusivo. E é um cardápio exclusivo que a gente ajuda a fazer. A gente consegue hoje desenvolver, através de um mixologista que tem dentro da empresa, soda harmonizada com o prato. Mas harmonizada, a gente está falando numa faixa bonita, essa experiência a gente vai vender, vai cobrar por isso, mas no fim das contas, é engraçado porque todo mundo come aquilo com o mesmo refrigerante, nunca teve harmonização e mesmo assim as pessoas consumiram. Mas passa a ser um gatilho. Esse gatilho é, olha, se você pediu esse X-Bacon, eu tenho essa soda de hibisco que vai combinar, que harmoniza com esse molho. Ele passa a ser um gatilho para que toda vez que você for vender esse item, você ofereça outro que combine com o sabor. As pessoas engajam nisso. E aí você vai vender um item que vai te botar R$12 no bolso, ao invés de vender um que vai te botar R$3, R$4. Você vai ter cliente compartilhando o coquetel, o drink. E quando a gente fala com álcool, mais ainda. Alguém aqui já viu algum cliente tirando foto num copo de Guaraná e postando? Olha que Guaraná bonito, quanto gelo. Esse copo aqui é incrível, esse canudo super bem trabalhado. Não existe. O que existe e vão compartilhar são experiências. É um olhar que a pessoa tem e fala assim, cara, isso é muito maneiro, isso tem muito gás, isso é gostoso. Aqui a soda é orgânica, aqui é especial. E hoje o mercado, e a gente vai comentar um pouco, ele tem tanta oferta de tantos insumos premium que eu nem preciso usar fruta se eu não quiser. Hoje tem a Fabre, tem a Da Vinci, Monan, 83, empresas assim que tem sabores, que a gente vai inclusive comentar aqui, está o pessoal da Fabre sobre isso, que é incrível. A gente vai ter uma margem dobrada. E não é um sonho, não é uma viagem. É uma estratégia com resultado. A gente faz parte aqui da feira, nós estamos com o stand ali, desenvolvemos uma tônica. Eu vou servir para vocês aqui um refrigerante quanto isso. Já está tudo pronto aqui, Alan? Então, já está tudo no copinho? Ah, porque vai... Bom, tem aqui uma degustação que está na nossa linha, inclusive da Fabre, mas essa tônica daqui é interessante porque tem diversos coquetéis que usam tônica. Essa tônica que a gente desenvolveu é uma parte de tônica, 10 de água, eu boto gás e eu tenho uma água tônica. Mas se eu coloco um pouquinho de amarena, eu tenho uma tônica de amarena da casa. E se eu tenho amarena e boto um limão, já é diferente. E se eu coloco um pouquinho mais de tônica ou um pouquinho menos, eu passo a ter uma identidade. Quando eu misturo essa tônica com o gin, eu não tenho mais um gin tônica, eu tenho o meu gin tônica. Eu tenho um gin tônica que foi feito naquela casa com aquela característica que, eventualmente, vai ter uma harmonização com aquele coquetel que de harmonização não precisa mais. É um gatilho para eu poder vender um coquetel, botar R$15 no bolso e não R$3, R$4. Meu nome é Leopoldo, essa é a Prest, e queria agradecer muito estar aqui. A gente vai servir uma soda e queria convidar a Luiz para a gente poder conversar. Gente, muito obrigado. Bem-vindo, meu camarada. Tem outro microfone para nós aí? Tem. Um outro microfone? Aí. Quem puder seguir, por favor, o nosso Instagram, Prest Oficial, o site é prest.com. Operamos em todo o Brasil, também estão começando uma operação em Portugal. Sigam para mais. Prest, né? Pressão, bebê, é isso. Alguma pergunta, por favor? Fala, pessoal, boa tarde. Alguma pergunta sobre a Prest? Alguma dúvida? Oi? A gente fornece tudo, né? Rio de Janeiro e São Paulo, a gente pode também fornecer o cilindro, mas a gente cobra mais caro pelo gás. Isso quer dizer o seguinte, a gente entrega mais um gás de conveniência, mas a gente sugere fornecedores para poder você mesmo carrega direto, né? E uma coisa que eu esqueci de comentar, que acabou que eu não comentei nada sobre o produto mesmo, 1 quilo de gás eu faço 100 litros de bebida. 1 quilo de gás aí no mercado vai estar dependendo da localidade, entre 10 e 15 e 20 reais. Estamos falando 20 centavos
1 litro de uma água com gás, 20 centavos 1 litro de um refrigerante artesanal carbonatado. Tudo aqui que você está vendo, esse conjunto, foi produzido ali no estande. Fizemos o Carnaval de Salvador. Entregamos em um dia 24 mil coquetéis, de 5 horas da tarde às 6 horas da manhã, no camarote da Brahma e no Red, que era um que tinha próximo. Isso é muito legal falar, né, Leopoldo? Você não usou nem uma pia, nada, zero. Nada, foi dentro do estande que a gente Uma pegou. caixinha dessa? Não, inclusive utilizamos a máquina de gelo da Impomac. A Impomac é uma fabricante brasileira de máquina de gelo em cubo. Graças a essa máquina, a gente teve condições de fazer uma bebida, um refrigerante gelado, bonito de tirar uma foto. Com uma diluição, com mais tempo. Uma diluição que demora, Isso, não vai deixar o coquetel aguado. Exato. É realmente um parceiro muito, muito bacana, que vale a pena conhecer. E sobre a Impomac, quem é cliente Prest, ele tem um preço diferenciado na locação da Impomac. Você faz locação de máquina agora também? Locação de máquina de gelo da Impomac. Tudo que a gente faz é muito sobre como a gente consegue gerar valor. Porque a gente não vende o equipamento, a gente aluga o equipamento. E nessa locação, ela não tem um contrato de fidelização. Eu não preciso amarrar o cliente, né? O tempo que for. Como o meu colaborador grandes contratos aí amarram e tudo mais. Como o meu colaborador fala, e já incorporei isso, a gente não tem uma relação tóxica com os nossos clientes. Não é obrigatório. Enquanto estiver gerando valor, a gente vai estar junto. Olha lá o autor da frase, Alain. Já vem todo risonho, já vem todo risonho. Toda. Alguma outra pergunta? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre Prest? Do que pode ser feito, do custo? Leopoldo, acho que é legal falar também para o pessoal, porque às vezes o pessoal fica muito limitado só na soda italiana, só na água com gás, mas o que você pode fazer é inúmeros os benefícios, né? A opção de talvez o próprio cliente vender a sua própria água com gás. Ou seja, você mesmo pode produzir, pegar uma garrafa, personalizar e colocar na mesa do seu cliente uma água com gás de qualidade, que você colocou um filtro, teve todo um cuidado com aquilo dali, e ter uma água muito mais carbonatada, né? Olha, você tem toda a razão. Quando a gente pega essa água feita na própria residência, no próprio local carbonatado, a gente vai ter uma água com gás que custou 20 centavos, entregue numa garrafa de vidro, que a gente trouxe aqui uma como exemplo, está escrito aqui a sua marca. Hoje isso é muito comum nos restaurantes europeus. E o que é mais interessante é que se algum cliente vem perguntar por que você está servindo nessa garrafa, tem argumento, hein? Tem argumento, nós estamos engajados com uma agenda ESG. A gente quer tirar o lixo do mercado. E por essa razão os clientes engajam, vão pagar R$ 8, R$ 9, um líquido que te custou 20 e o planeta deixa de receber uma latinha ou uma garrafa PET. Isso aqui faz parte da solução. Se a gente pega 4 cascas de limão siciliano, 1 litro de vodka, açúcar, bota pressão por 2 dias, eu tenho um limoncello que custou R$20. Hoje o drink do momento aí é o limoncello spritz. O mesmo acontece com licor de café. E quando eu não tenho uma mão de obra especializada, eu não consigo fazer isso, eu tenho xaropes, né? Fruta. Eu tenho já uma solução pronta, onde eu pego aquele xarope, eu adiciono água, o meu toque, eu boto gás, eu tenho um refrigerante da casa com fruta super bem elaborado. Pessoal, vou me apresentar aqui, que eu não tinha me apresentado. Meu nome é Luiz Carlos, tá? Eu sou da Fabri, é uma empresa, é uma indústria de soluções de negócio. Então, o que a gente mais traz para o nosso cliente, a gente vende insumo, mas o maior desafio é levar inovação para os clientes. E com todos os produtos, mais a tecnologia que a Prest está trazendo aqui para vocês, eu falo sempre para o meu cliente, o limite não existe, não tem teto. É você que coloca o limite. Ele fez uma pergunta, ele quer fazer uma pergunta. Por favor. Pode falar. Vai, para todo mundo ouvir, vai. Tem alguma validade dessa carbonização Carbonatação. Boa. Ele perguntou sobre a validade da carbonatação. Essa é uma seara que eu não entro, porque depende do ingrediente, do que vai estar carbonatado, da maneira que vai estar carbonatada, do ambiente que vai ser guardado. Mas eu posso afirmar
porque quando eu tenho uma bebida pressurizada, fechada na garrafa, quando eu misturo CO2 com H2O, ele gera ácido carbônico. No ambiente ácido, eu não tenho proliferação de bactéria. Exato. E o segundo ponto, por ela estar impregnada com CO2, a maior parte do oxigênio saiu daquela garrafa, que é o que oxida. Eu já tomei uma limonada com 2 semanas zerada. Mas eu não posso afirmar quanto tempo vai durar determinada bebida, porque depende de uma série de fatores. O que eu posso afirmar é, se você pega uma bebida sem estar carbonatada, sem estar na garrafa Prest, a mesma bebida na garrafa Prest, uma do lado da outra, a que está com gás vai durar mais que a outra. Mas quanto é cada um são particularidades da própria bebida, do alimento que tiver ali dentro. O Leopoldo, é bacana a gente falar essa questão de inovação, né? Hoje toda hamburgueria, toda pizzaria, a cada 6 meses, a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou uma vez por mês, depende de cada casa e cada negócio, está sempre lançando uma comida nova, um ingrediente novo, um novo produto dentro do seu negócio. E às vezes esquece da bebida. A bebida também vocês conseguem fazer isso. Então, o que a Prest vem trazer para vocês, e marcas de xarope, eu estou aqui falando da Fabre, é justamente a inovação dentro do seu negócio. Aonde você pode chegar, o que você quer fazer. Para isso, as marcas, nós como Fabre, eu posso falar, a gente ajuda o cliente a ter a criatividade, a dar os insights para poder jogar novas ideias no mercado. Agora, Luiz, uma coisa importante que eu queria que você me respondesse, que acho que a gente não comentou, é quanto custa um copo de soda italiana, se for considerar o processo do xarope ainda sem o gás? Somente o conjunto que está ali, sem antes estar carbonatado. Tá. Com a garrafa, então, de água com gás ou não? Só o xarope? Só o xarope e a água, sem ainda estar... Sem carbonatada, sem né? carbonatar ainda. Gente, vamos lá. Fazendo uma conta básica, o xarope da Fabre, se eu dividir por 1.000, multiplicar por 30 ml, que é o que você coloca para fazer um copo de soda italiana de 450 ml, você vai estar custando para você R$ 2,70 a dose de xarope. Se eu for colocar 10 centavos de gelo e 30 centavos de água, esse é o custo de uma soda italiana, feito com Fabre. 450 ml. 450 ml. Então, vamos imaginar 450 ml, considerando o gelo, estamos falando 2 copos de 300. Mais ou menos ali, a grosso modo. 250 ml de líquido. A gente está falando abaixo de R$2, talvez, um copo desse de 300 ml com gelo e sendo servido. Menos. E aí, quando a gente... 2,10, 2,90, 1,90 no máximo. R$2 adicionando 20 centavos numa carbonatação, considerando 1 quilo do gás a R$20, a gente está falando de um drink super exclusivo, feito da casa, com itens personalizados, feitos com o mesmo carinho, que é feito um blend, um queijo, uma fermentação, que vai ser entregue. Tem chance do cara poder tirar foto disso, ainda ser revertido em marketing por R$2,20. Na boa, e trabalhar com preço de venda de 10 ou 15 reais. Então a margem de lucratividade é muito interessante. E a dica que eu deixo, depois de enxergar muitas casas, hoje já está em quase 2.000 casas pelo Brasil. Nós estamos hoje nos melhores bares de coquetelaria que tem no Brasil, com os melhores bartenders. Quando vocês começarem a trabalhar com esse tipo de produto, escolha um para vender ao mesmo preço que é vendido um refrigerante. Exato. Para que você dê oportunidade para aquele teu cliente possa experimentar de forma igual, porque muita gente cria um olho muito grande. Pô, soda italiana vou vender a R$15 e fica lá parado e depois diz que não vende. Tem gente que bota 21, tá? É para ser vendido a 15 e o preço vale 15. Mas a minha sugestão se o refrigerante custa 8, uma soda 8. Porque ele vai ter oportunidade de beber aquilo e falar assim, não, isso é gostoso, gostei dessa exclusividade, estou disposto a pagar 15. E o mesmo custo, né? O mesmo custo. Às vezes abaixo, porque isso ele está falando somente o xarope. Mas se eu boto um xarope com um pouco mais de limão, boto o ingrediente, a própria fruta... Personalizando ela, eu consigo trazer esse custo ainda mais barato, com toque de fruta, de frescor. Exato. Ainda sobre aquelas e não fazer doce, né? Não fazer soda doce, né? Não. Mas isso, o doce, ele acontece por causa da carbonatação. Quando a gente pega um refrigerante, que eu não vou citar o nome... Exato. Sem gás, a gente sente um dulçor. Quando aquele refrigerante preto não tem gás, ele fica mais doce. Acontece que o açúcar que está ali no líquido, ele é igual. Exato. Mas quando está com gás,
é como se desse uma envelopada na língua onde a gente sente aquela percepção. A refrescância, né? Eu estou ingerindo açúcar sem perceber. E é o mesmo que acontece em qualquer bebida carbonatada. Exato. Quando ela está bem gaseificada, eu consigo ter aquela experiência de refrigerante, não sinto tão doce. E se não, é isso. Não, e a mesma coisa você também consegue fazer com espumas, né, Rafa? Você Espuma. também, além de água com gás com a Presh, você também consegue fazer espumas, usando xarope, usando limão. Essas espumas que a gente utiliza, elas, como base, são utilizados xaropes. Porque o xarope facilita muito as padronizações. Isso. Tudo a gente consegue fazer com açúcar, tudo a gente consegue fazer com fruta. Qual a diferença? É o tempo que a gente vai fazer e a padronização. Eu sou capaz de vender a mesma soda italiana de hoje, vai ser igual amanhã, que foi igual que tinha ontem. Exato. E isso é padrão, por isso que a gente é muito bem visto em hotéis, em franquias, para justamente manter, sem precisar de uma mão de obra especializada. Exato. Sem precisar de uma mão de... Porque a indústria também ajuda, né? A Presh também ajuda. Treinamento, capacitação de funcionário. Isso é muito importante também para o negócio e para o rendimento do produto, né? Exatamente. Gente, alguma pergunta? A gente está falando aqui, mas eu imagino que cada um tem um negócio, uma particularidade. Queria saber como é que vocês veem isso. Vamos lá, o microfone vai até vocês, hein? Isso é viável dentro do negócio de vocês? Sim, bem lembrado. Na Espanha, em Ibiza, sei lá onde, não me lembro agora, porque eu descobri isso, foi no Taj, um restaurante que tem em Curitiba. O pessoal tinha acabado de voltar da Espanha e lá está sendo muito comum fazer o que nós conhecemos aqui, a vaca preta. Alguém conhece vaca preta? Levanta a mão, sabe o que é que eu tô galera falando? Então, tá. mais antiga aí que é sorvete, Coca-Cola com sorvete. Exato. Mas qual é a onda? Eu consigo pegar um xarope de melão, um sorvete de creme de abacaxi e fechar isso. Fica incrível o sabor, fica super refrescante, bonito para tirar foto. E uma soda inovadora. Uma soda inovadora, uma apresentação e sabor diferenciado. A gente consegue trazer uma memória afetiva de quem bebeu e curtiu a vaca preta. Se eu não quiser sorvete, eu posso ter uma espuma. Se eu não quiser ter uma espuma, eu sirvo ela pura. Do momento em que eu tenho uma soda, olha que interessante, eu posso ter uma soda de gengibre. Eu vendo essa soda de gengibre, mas se eu coloco vodka, é o Moscow Mule. Se eu ponho um bourbon, é o Rosneck. Se eu ponho rum, é o Dark Storm. Com uma base, eu tenho 4 itens de venda no meu cardápio. Consigo utilizar completamente meus insumos. Posso ter essa espuma de gengibre e outras. Eu não preciso para isso uma mão de obra especializada. Tudo isso eu consigo fazer, um custo muito baixo, uma percepção de valor enorme. E a indústria, ela quer oferecer isso, porque a gente entende que somente dessa forma a gente consegue se diferenciar um do outro. Porque todo mundo faz um hambúrguer muito bom, uma pizza muito boa, e serve aquele mesmo item que estava na prateleira do supermercado, que foi para a geladeira. Que o cliente compra R$3,50 no supermercado. Pô, ele sabe quanto custa. Exato. Então... Quanto custa uma soda? O cliente não sabe. E se ele vai no supermercado, uma garrafa de xarope é R$100. Ele compra a experiência. Você consegue agregar valor. Experiência é valor que você agrega. É isso que a gente entrega. Gente, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos lá, hein? O microfone vai aí, hein? Pam. Panana. Acho que é isso. Deu? Oi? Já apresentei, já falei pra caramba. Não aguento mais falar. Gente, acho que é isso então. Olha, nós estamos aqui nesse corredor aqui, tá, Fabre, coincidentemente, em frente à Presh. Quem tiver oportunidade de dar um pulinho lá, experimentar uma soda, a gente tem diversas sodas, a gente tem algumas com álcool, tem espuma, eu acho que vale a pena pelo menos conhecer para poder estar no radar. Gente, obrigado a todo mundo aí. Quem quiser ir na Fabre também, pode passar ali. A gente ajuda a criar o cardápio, ficha técnica. A Fabre ainda tem uma máquina de sorvete então que está incrível ali, hein, que tem que conhecer. Tem a linha de gelato nosso também. Porra, é isso. Um em frente ao outro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Boa feira. Valeu.